Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lições. E hoje eu quero explicar para vocês um dos pontos mais importantes e mais necessários que o homeopata precisa observar, precisa colher na consulta homeopática, né, para se decidir em relação ao medicamento que ele tem que dar ao paciente. Tá? Claro que esse é um ponto, assim como outros da investigação, da anamnese homeopática, que podem variar e que não é totalmente necessário se ele não for muito evidente, muito forte, muito claro. Tá? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes alguns homeopatas iniciantes eles acham que todos aqueles pontos, todas aquelas características que trata a anamnese homeopática, eles precisam estar completados, eles precisam ter aquelas informações e o remédio tem que bater exatamente com cada uma milimetricamente daquelas informações. Isso não é verdadeiro, tá? Isso daí, na verdade, é uma questão que muitos homeopatas vão passar por isso, mas vão acabar vendo que, na verdade, não dá para fazer isso na prática, porque não é assim que a coisa funciona, porque existem certos sintomas, certas características do paciente que são muito mais evidentes que outras e que acabam sendo mais importantes que outras e que no fundo algumas podem não ter uma importância realmente grande, porque muitas vezes a gente olhou ela de uma certa forma e deu um valor para ela que na verdade ela não tem, tá? Isso, claro, varia de paciente para paciente, tá? Hoje aqui, então, eu quero falar para vocês sobre a lateralidade, tá? Isso que é um ponto que já desde Hahnemann, né, o próprio Hahnemann inseriu aí para a gente essa característica na busca, né, das características do paciente, e aqui eu reforço, né, características do paciente, tá? Como vocês sabem, ou né, se não sabem ainda, na homeopatia, o que importa é aquilo que é próprio do paciente. O que importa para a gente adequar, né, achar o remédio mais adequado, mais importante para o caso, é aquilo que singulariza, né, torna o caso do paciente só dele, né, aquilo que torna singular aquele caso. Né? Não adianta eu pegar, por exemplo, para tratar um caso de diabetes, e a pessoa fala assim, olha, o açúcar me faz mal, né? Quando eu ingiro muito açúcar, eu tenho problemas. Bom, é óbvio, né, que você tem problemas. Você tem um organismo que está acometido aí por uma patologia, né? O seu organismo não consegue lidar bem com esse constituinte, com essa substância que é a glicose, que o açúcar traz em grande quantidade. Ou seja, isso não é uma característica sua, isso é uma característica da sua doença. Logo, eu não posso tomar essa característica como algo super, hiper, mega importante para escolher o seu remédio. Por quê? Porque todo mundo que tem diabetes tem problemas com açúcar, né? Obviamente. Contudo, esse caso podem ter coisas, esse paciente ele pode apresentar certos sintomas, certas características no quadro total que evidenciam uma coisa que é só dele, uma característica que é só dele, né? É aí que entra, né? É isso que a gente tem que buscar na lateralidade, essa singularidade, ou seja, por isso que até eu falei que tem que ser uma coisa forte, tem que ser uma coisa que é evidente, que é muito clara, né? Geralmente a lateralidade é uma característica que muitas vezes ou o homeopata deixa de lado, não percebe, ou não tenta nem buscar isso daí, ou acaba que, digamos, tudo vira lateralidade para ele. Né? O que seria, então, essa busca pela lateralidade do paciente? Todas as pessoas, elas têm, né? Isso é uma coisa, um estudo aí da forma como funciona, né, o organismo humano, né? Todo mundo tem preferência de lado, né? E o organismo, todo o organismo tem ali a sua tendência, né, a sua predisposição de um lado para o outro.
muitas pessoas isso não é uma coisa tão importante, para outras isso é algo muito, muito importante, uma coisa que é muito evidente ali no organismo daquela pessoa, e isso se transmite para as doenças, né? Isso se transmite nos sintomas que a pessoa expressa, ou seja, muitas vezes essa característica, e por isso que ela é muito importante, ela vai transformar a doença em algo muito próprio daquele paciente. Então, para que vocês entendam melhor, né? Para a gente estar buscando a lateralidade, a gente está buscando o lado mais atingido pelos sintomas, né? Por que mais atingido? Porque não necessariamente só vai ter sintomas daquele lado do corpo, mas pode ser que daquele lado do corpo os sintomas são sempre piores e sempre apareçam somente daquele lado ou em maior quantidade daquele lado, tá certo? E não só isso. A lateralidade também, o conhecimento que a gente tem dentro da homeopatia, ele torna possível que a gente pesquise uma lateralidade cada vez mais específica, ou seja, doenças, né, em certos casos de pacientes, onde a doença não só começa de um lado, mas sai desse lado, vai para o outro, às vezes deixa de existir desse lado que ela se iniciou e fica só no outro. Às vezes a doença ela caminha em uma direção específica, ou seja, vai de baixo para cima ou de cima para baixo. Os sintomas, né, não a doença, mas os sintomas, às vezes eles vão numa direção, vão na diagonal, voltam, por aí vai. Isso existe, isso são características muito singulares de certos pacientes. E é por isso que esses pontos são muito evidentes da lateralidade, precisam ser coletados na anamnese homeopática, na consulta homeopática, para que eu possa adequar a melhor medicação homeopática para esse caso, obviamente, junto com uma série de outros sintomas que também devem ser característicos e também devem ser específicos desse paciente e não da doença dele, tá certo? Bom, então vamos a alguns exemplos para que vocês entendam melhor. E por que eu estou falando disso também hoje, né? Hoje aqui, quarta-feira, apareceu um senhor aqui na farmácia buscando um medicamento para gota, né? Gota, né, um problema com ácido úrico, né, um processo inflamatório ali das articulações, geralmente atinge as articulações da mão, cotovelo, né, joelhos, tornozelos, dedos do pé, tá? Uma coisa que atinge quase que na maioria, né, muitos homens, principalmente. Eu acho que não sei se eu já devo ter visto apenas um caso de gota em mulheres, mas o que a gente sempre vê, e na maior parte das vezes, é atingindo o sexo masculino. Bom, em certos casos fica muito evidente, né, aquilo incha, né, as articulações ficam com bolas, né, calombos mesmo muito grandes assim, fica tudo inchado, aquilo fica duro, né? Os depósitos de ácido úrico começam a parar nas articulações, começa a causar certas até deformidades, e certos casos são realmente muito graves. Tá? Bom, esse senhor apareceu aqui na farmácia, ele falou assim, cara, tô atacado aqui e tal, da gota, ontem eu fui deitar, eu estava normal, não estava com problema nenhum, não sei o quê, e ele me mostrando assim, né, aqui bem inchado, esse cotovelo aqui do lado esquerdo, e também começou a me mostrar o joelho do lado direito, tá? Ele pegou assim, tava de short, ergueu o short, assim, falou, olha, tá vendo aqui meu joelho? O joelho dele tava realmente deformado, assim, de tanto, né, um caroço aqui, um outro aqui, então bastante inchado. Aí eu falei assim, olha, mas me deixa ver o outro joelho. Ele falou, não, ó, vem aqui ver. Esse outro joelho é normal, não tem nada. E eu fui olhar o joelho e realmente não tinha absolutamente nada no joelho. Falei, mas me deixa ver o cotovelo ali do braço direito. Ele falou, não, também, ó, tranquilo, nesse daqui eu não tenho problema nenhum com a gota. E me mostrou e realmente o cotovelo estava né, normal, sem nenhum tipo de inchaço. Tá? Bom, isso na cabeça de um médico, de algum profissional alopata,
tanto fez, tanto faz. Pode parecer um pouco esquisito, mas na verdade ele nem vai olhar para isso, né? Não tem nem o porquê ele olhar para esse tipo de coisa. Mas, na cabeça de um homeopata, isso é um sintoma riquíssimo, tá? Por quê? Porque não existe uma lógica na doença que ele está apresentando, no quadro patológico, que seria a gota, não tem o porquê ela só atingir esse cotovelo do lado esquerdo e o joelho do lado direito. A gente tem que se perguntar logo, mas por que os dedos da mão dele não estão inchados também? Por que o outro joelho não está deformado tanto quanto esse daqui? Não tem, né, as deformações que esse tem, não tem o inchaço que esse tem. Por que esse cotovelo do lado direito não está também com os sintomas? O que acontece? Por algum caso, então, significa que, por um belo acaso, o ácido úrico dele só para aqui e nesse joelho aqui, ou seja, no cotovelo esquerdo e no joelho direito. Não faz sentido, não é mesmo? Ou seja, isso, pessoal, é o que a gente chama de lateralidade, e é isso que a gente chama de sintoma importantíssimo, porque isso caracteriza a doença daquele indivíduo. Isso caracteriza o sintoma como individual, ou seja, é dele, é desse senhor que veio aqui na farmácia. Não é algo da doença dele, mas é dele. Ou seja, é um modo como ele está expressando os sintomas da doença. E é isso que é riquíssimo para que o homeopata encontre o medicamento mais adequado para esse problema. Claro que isso tem que fazer parte junto de uma série de outros sintomas, de uma série de outras características, se eu quiser de fato tratar o doente, se eu quiser de fato tratar a pessoa doente. Tá? Então é isso. Lateralidade, basicamente, são essa caracterização, né? Por isso que muitas vezes a gente fala, olha, aquele paciente tem uma lateralidade direita, ou aquele paciente tem uma lateralidade esquerda, ou ele tem uma lateralidade que cruza, né? Os sintomas cruzam, como é o caso desse senhor. E então, a gente conhece, né? É sabido que muitos medicamentos homeopáticos têm isso em grande importância, né? Ou seja, muitos medicamentos homeopáticos funcionam muito bem quando o paciente possui essa característica na sua sintomatologia, na expressão dos seus sintomas. Por exemplo, né, o licopódio é um medicamento sabidamente muito importante para casos onde a lateralidade do paciente é direita, onde os sintomas começam do lado direito e partem para o lado esquerdo. Ou seja, não é que só haverá sintomas do lado direito nesse caso do licopódio, mas muitas vezes pode acontecer de sempre todo sintoma começar do lado direito e partir para o lado esquerdo. Léo, mas isso é só com um tipo de doença? E é aí que entra um outro ponto. E é aí que entra o homeopata saber diferenciar a importância daquele sintoma. Se isso acontece em apenas um tipo de doença que a pessoa já teve na vida, bom, tá, é importante. Mas se isso acontece em todos os tipos de doenças que ela já teve, é uma amidalite, caso da gota, por exemplo, um reumatismo, por aí vai, uma alergia de pele, qualquer coisa assim, olha, isso é muito característico, porque isso é um modo muito específico como ele expressa não só o sintoma de uma doença específica, mas de todos os processos patológicos que ele já teve durante a vida. Ou seja, isso é muito importante, isso é muito característico dessa pessoa, e eu preciso, o meu remédio que eu vou dar para essa pessoa precisa ter essa característica, para que ele haja adequadamente, para a gente consiga curar essa doença. Não, curar esse paciente, né? Melhor dizendo. Então, a lateralidade, basicamente, é isso, pessoal. E percebam, né, os graus que eu falei aqui de importância. Então, isso sempre varia. Eu não posso pegar uma coisa que é meio geralzona, né, ou que a pessoa talvez não soube expressar muito bem,
e falar, não, isso aqui é lateralidade direita, não, isso aqui, esse paciente vai ser lateralidade esquerda, certeza, e eu preciso desse remédio aqui. É por isso que é um pouco variável, né, um pouco interpretativo. Por quê? Porque eu preciso realmente entender se aquilo de fato é uma coisa muito forte ou não. Ou se aquilo às vezes é uma coisa meio vaga, né? Certos processos patológicos não evidenciam essa questão da lateralidade para a gente. Ah, tem ansiedade, né? Tá, qual que é a lateralidade da sua ansiedade? Né? É claro que aí a gente investiga alguns outros pontos, investiga doenças anteriores que a pessoa já teve, às vezes doenças da infância também, mas você tomar sempre esse cuidado. Olha, isso aqui é realmente forte, é realmente evidente nesse paciente? É algo que eu posso levar em consideração mesmo para aplicar a medicação? Certo? Por isso, pessoal, que de fato a medicina da pessoa, a medicina realmente mais adequada ao ser humano, desculpa falar isso aos alopatas, né? É a homeopatia. É ela em quem de fato consegue enxergar todo o plano característico, né, caracteriológico da pessoa na expressão dos sintomas e realmente consegue abarcar tudo num único medicamento, num único tratamento. Tá? Só como outros exemplos, né? Por exemplo, a gente tem o Ledum palustre, né, que é até um medicamento que é geralmente muito utilizado para problemas da gota. Né? O Ledum palustre ele é um medicamento que a lateralidade aqui a gente não falaria muito de lado, né? Mas o Ledum palustre tem uma característica interessante. Os sintomas vão sempre de baixo para cima, começam nos pés, passam pelos joelhos, passam ali pelas pernas, né? E sobem. Ou seja, isso é uma outra característica. A gente até pode incluir ali no campo da lateralidade, né? Do caminho dos sintomas, tal, né? Mas é algo também muito característico desse medicamento. Por exemplo, da direita superior e da esquerda inferior. Sintomas cruzam, né, sempre nesse caminho de direita para a esquerda inferior, direita superior, esquerda inferior. Alguns outros medicamentos, por exemplo, a ambragrisia, o brômio, o medorrino, o fósforos também tem essa característica, né? Por exemplo, aqui a gente pega, né, que aqui na matéria médica tem até os desenhos, né? Isso é muito interessante para vocês conhecerem. Por exemplo, um medicamento também, o agáricos, né, que é um medicamento também muito, muito utilizado na homeopatia, ele tem uma lateralidade que começa ali na esquerda superior e desce para a direita inferior. Né? Percebam, isso aqui é exatamente o que estava acontecendo com o nosso paciente aqui, que veio aqui na farmácia hoje. Esquerda inferior, aqui no cotovelo esquerdo, e direita, esquerda superior, e direita inferior, né, lá no joelho dele, ou seja, o sintoma. E foi exatamente isso que ele me falou. Eu falei, mas onde que começa o sintoma? Ele falou, rapaz, sempre começa mais aqui no cotovelo e depois vai lá para o joelho. Ou seja, é o caminho, é o modo como ele expressa o sintoma. E é exatamente isso, um dos sintomas, né, que é expressado ali no medicamento da agáricos, né? Tem outros também, né, por exemplo, o antimônio tartárico, o estramônio, a alumina, né, para que vocês vejam também que não é só um remédio, ou seja, a coisa não é tão simples assim, né, ela dão conta de dificultar mais, né. Mas para a gente ver, pessoal, esse aqui, por exemplo, é o caso do paciente. Então, certamente eu buscaria, olharia esses medicamentos aqui para avaliar o caso dele. Por quê? Porque é algo muito importante, né? Começa ali na parte esquerda superior e desce ali para a parte direita inferior do organismo dele, tá? Por exemplo, né? Outros medicamentos, por exemplo, a laquesis, né? Que é um medicamento aí, o veneno da surucucu, é um medicamento que conhecidamente, né, sabidamente também atinge em preferência o lado esquerdo do organismo. Né? Então é geralmente aquela pessoa lá que sempre tem problemas do lado esquerdo do corpo. Aí você pode falar assim, mas não é assim, né, cara? Não, você realmente vai me falar que tem gente que só tem problema do lado esquerdo? Olha, não que só tenha, às vezes existe, tá? Mas não que só tenha. Mas eu já tive paciente que eu realmente perguntei, falei assim, olha, quando você tem problema assim de saúde, tem alguma coisa assim, às vezes aparece só de um lado do corpo, a pessoa falou assim, rapaz,
Não é para falar, não, mas ó, eu só tenho problema do lado esquerdo. Aqui, até a pessoa falou assim, eu até só me machuco desse lado aqui. Então, assim, isso é algo que a gente observa com muita frequência na clínica, né? Bom, hoje, por exemplo, eu observei no balcão da farmácia, tá certo? Então, isso é algo muito, muito importante para que a gente conheça aqui na homeopatia, somente para os homeopatas que precisam saber de modo muito profundo essa característica para aplicar bem os medicamentos, para indicar os medicamentos que realmente vão ter uma sensibilidade ali naquele organismo, certo? Pessoal, muito obrigado a todos que assistiram, deixa aí sua avaliação, né, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixa um comentário aí, qualquer dúvida deixa aí nos comentários também. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.